Guerra, hoje o nosso 10º episódio desta série Contos de um Ex-Satanista. Espero que você esteja gostando e se você puder, dê o like no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho e mande para os seus amigos para que possam assistir todos os episódios desta série. Estão numa playlist Contos de um Ex-Satanista, que é onde eu estou contando a história do livro Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos, que neste ano ele completa 10 anos dessa nova edição e 23 anos, se eu não me engano, da edição original lançado lá em 2013. 22, né? Porque é 2025. 22 anos da edição original. Essa aqui é a edição reescrita pelo autor. Se você comprar este livro, você recebe ele autografado na sua casa com um selo de comemoração, selo de colecionador com o QR Code da playlist do Na Guerra, que você está assistindo aqui comigo no YouTube. E detalhe, tá? É oferecimento da Escola Avançada de Libertadores, que nós estamos com a primeira matéria da fase 3. A Escola Avançada de Libertadores tem 3 fases e nós estamos agora na fase 3. Nós tivemos a fase 1. Deixa eu botar aqui, carloribas.com/cursos. Você encontra esse conteúdo atrás de mim. Deixa eu colocar aqui, ó. carloribas.com, clica lá no menu cursos. Desculpa a tosse, gente, que eu tô ainda meio baleado. Você vai dizer assim, nossa, mas você tá um mês com essa tosse? Não, é que eu gravo tudo num dia só, então vocês estão assistindo toda sexta, mas eu gravei tudo num dia só, a tosse continua. Vamos lá, ó, essa formação avançada em ambientes proféticos, tá bem grandona aqui, deixa eu tirar só por um momento. A fase 1, a Escola Avançada de Libertadores, cada uma dessas caixinhas é uma matéria, tá bom? Tem 9 matérias na fase 1. A fase 2, cada uma caixinha é uma outra matéria, são 18 matérias, 9 mais 9. E agora nós estamos na fase 3 e a primeira é essa aqui, Formação Avançada em Ambiente Profético. Nós temos aulas ao vivo e você ainda pode assistir a última aula ao vivo, tá? Pela data que você está assistindo esse Na Guerra, hoje para você, 18 de abril. A última aula ao vivo vai ser dia 24 de abril. Então você pode assistir ao vivo e as outras 3 você pode assistir gravado, tá bom? Você que está assistindo essa gravação aqui do Na Guerra antes, então você já sabe, você pode fazer a inscrição. As matérias foram dia 3 de abril, as aulas, né, serão dia 10, 17 e 24 de abril, você pode assistir as aulas ao vivo. Então é isso, se inscreva na Escola Avançada de Libertadores e estude sobre batalha espiritual. Você tem que aprender batalha espiritual, não é apenas aqui no YouTube, tem que estudar também, ó. Aqui tem as matérias as aulas, né, os temas das aulas desta matéria e vai ser muito bom para você fazer parte disso. É uma faculdade da libertação, né, a Escola Avançada de Libertadores. Hoje no Na Guerra, nós estamos no episódio 10, nós vamos falar sobre o mensageiro, tá? Depois daquele episódio passado da iniciação, eu fiquei no hospital uns diazinhos, daí fui para casa e aí eu ouvi uma voz, não desista, tá? Essa voz, eu não recordo bem se eu ouvi ela no hospital ou eu estava em casa já. Eu acho que foi no hospital, que daí eu melhorei e aí eu recebi alta e fui para casa. Eu acho que foi no hospital, não foi em casa, tá? Não desista. E em casa eu tive uma visitação de Satanás. Eu tive um sonho. O sonho foi muito louco, porque era um sonho vívido, um sonho real. Eu tive uma projeção, eu não fazia viagem astral ainda, tá? Eu não fazia projeção, mas eu tive a sensação de sair do meu corpo, eu vi o meu corpo na cama, deitadinho, e eu comecei a ouvir um monte de vozes. Aí eu fui, como se eu estivesse lá naquela clareira da iniciação, e tinha um monte de pessoas apontando pra mim, quando eu olhei eu tava nu, e eu tive vergonha, e eu vi a cena da minha iniciação na clareira, nesse sonho de madrugada. Eu vi Satanás vindo do vale, passando pela fogueira, chegando perto de mim. Eu vi tudo isso nesse sonho e aí eu senti uma presença do meu lado. Quando eu olhei, era ele. E ele tinha um rosto humano. Satanás sempre se apresentou para mim como um homem, um ser humano, tá? Muito doce, muito gentil, extremamente educado.
A única diferença é que os olhos dele eram todo ele era preto, a bolinha do olho, não tinha a parte branca do olho. O resto, ele era muito, muito gentil, muito educado. E ele veio e falou pra mim, olha, eu vim aqui porque eu tô preocupado com você, tua saúde, você tá bem? E eu respondi naturalmente, eu tô bem, o senhor também tá bem? Aquele papo assim, estranho. E aí ele falou, eu quero que você desenvolva a magia, eu quero que você busque agora o seu mensageiro, porque eu preciso de você desenvolvendo a magia. E eu perguntei pra ele, foi você que falou comigo no hospital? Aquela voz que eu ouvi, não desista? E ele falou, fui eu tava lá contigo, eu não queria que você desistisse, mas não foi. Quem falou comigo lá foi Deus. Deus falou pra eu não desistir. Só que como eu tava confuso, frágil, fragilizado, como Satanás é o pai da mentira, ele aproveita a glória dos outros para pegar mérito próprio. Vou dar um exemplo para você. A pessoa ora para uma pessoa com doença ser curada. A pessoa é curada. Quando ela é curada, chega alguém lá e fala assim: ó, foi a santinha aqui que te curou. Aí a pessoa acredita e fala: é verdade, ó, eu vou lá pagar uma promessa para essa santa, foi essa santa que me curou. Na verdade, foi a igreja que orou a Deus em nome de Jesus para a pessoa ser curada. Satanás, ele é um tremendo aproveitador. Ele se vale da fé dos outros, ele engana, mentiroso. Então ele disse: fui eu. Não foi. Quem falou não desista para mim foi Deus. Deus falou não desista desde o começo. Só que eu não sabia, eu não conhecia a voz de Deus ainda. Então eu estava sendo enganado, tá? Eu estava ouvindo Deus falar, mas eu achava que era Satanás que estava falando. E ele falou que era para eu desenvolver a magia. Então quando eu melhorei, eu fui atrás dos rituais de invocação do mensageiro. Bom, como é que funcionava? No fundo do quintal da minha casa, eu limpei uma parte de terra e eu peguei 12 pedras, tá? 12 pedras, pedra ferro, tinha em bastante abundância, e eu tive que montar uma coluna com 6 pedras e montar uma outra coluna com 6 pedras. Não pode quebrar a pedra para engatar. Então você tem que achar pedras que se engatem em si. Aí eu fui nos vizinhos, no quintal, nos terrenos vazios que tinham ali perto, encontrar pedra e montar as minhas 2 colunas de 6 pedras. 1 metro, 1,5 m de distância cada uma. No meio delas eu colocava um pirizinho, um pratinho branco e uma vela branca, que é a vela do mensageiro. Todo final do dia, no pôr do sol, quando o sol estava se pondo, quando eu não via mais o sol no céu, mas tinha aquela claridade do céu, eu acendia aquela vela e eu ficava sentado numa posição específica, fazendo uma reza, uma invocação específica. Tinha palavras específicas que eu precisava ficar repetindo várias vezes, várias vezes. Fazia reza de abertura de portal, de invocação, e eu olhava para a chama do fogo da vela. Tá? Qual que era o objetivo? Abrir um portal espiritual ali. O portal abriria quando as 2 colunas de pedra desaparecessem. Então eu estava olhando para a vela. Quando a minha visão periférica isolasse as 2 colunas, elas desaparecessem, aquela chama da vela abriria o portal. Só que isso é muito difícil de fazer. Então eu ficava sentado ali fazendo isso todo dia, não dava nada, não mudava nada. Nada. Tinha dias que eu achava que eu via alguma coisa, mas não via. Tinha outros dias que a vela mexia, era vento, mas eu achava que era o demônio que estava vindo. Até que um dia ficou tipo uma fumaça em volta da chama da vela, assim, como se fosse uma neblina, um nevoeiro, assim. Achei estranho. Falei, tá chegando. Aí fui. Aí, já semanas já. No outro dia, eu lembro que ficou tipo uma gosma verde, assim. Parece que eu vi uma gosma, como se fosse uma gosma verde. Uma gelatina verde. E o chão ficou molhado. Eu falei, opa, tem algo sobrenatural acontecendo. Aí, e era ruim, porque escurecia e eu tinha que esperar a noite, amanhã, tarde, o dia inteiro para fazer de novo 6 da tarde no dia seguinte. Então eu ficava muito ansioso o dia inteiro, me controlando. Aí fui no dia seguinte, aí até que o dia que eu consegui. Então foquei na vela, fiz as invocações demoníacas e tudo mais. E aí eu fiquei olhando para a chama, olhando para a chama, repetindo aquelas frases que eu tinha que repetir, frases demoníacas, diabólicas, até que as colunas de pedra começaram a desaparecer da minha visão. E elas desapareceram e a chama fez assim e abriu um portal. E quando abriu um portal, eu vi do outro lado do portal o demônio aparecendo, o mensageiro. Ele tinha um manto verde escuro de veludo, como se fosse de veludo. O capuz dele cobria até que assim, mais ou menos.
E ele era pequenininho. E ele se movimentava atrás da vela, pequenininho. Aí ele começou a andar de um lado pro outro, ele passava a mão em cima da chama da vela e ele ia crescendo. Ele passava a mão em cima da chama, ele ia crescendo, até que ele ficou maior que a chama da vela. Então imagine que a vela tem esse tamanho, ele ficou assim, maior. E eu comecei a me comunicar por pensamento. Vai ter aquela parte que todo mundo vai dizer, mas o demônio não lê pensamento. O demônio não lê pensamento de cristão, de crente. Eu era um satanista naquela época. Então o demônio tinha o raporte, a ligação com os meus pensamentos, tá, gente? Por favor. Tem gente muito. Tem gente que tem uma visão muito simplista das coisas espirituais e aí julga de forma simplista. Calma, tá? Então eu comecei a me comunicar com ele por pensamento, por telepatia. E eu comecei a dizer pra ele, fala o teu nome, eu preciso saber o teu nome. Por que eu tinha que saber o nome? Porque a partir da hora que ele me desse o nome dele, primeiro, eu o dominaria. Mentira, ele sempre ia me dominar, ele é um demônio. E segundo, o nome dele seria meu nome mágico. Então, dentro da magia, pra pessoa me chamar dentro da magia, a pessoa teria que me chamar pelo nome dele. Tá? E já tá vencido, derrotado e amarrado em nome de Jesus, por isso que hoje não tem mais problema com isso. Tanto que o título desse vídeo tem o nome mágico no título, tá? Não tem mais medo disso. Deixei de ter medo disso quando me converti. E ele não falava, ele passava a mão na vela assim, pegava uma chama de fogo e jogava no céu, assim, ó, no ar. Pegava outra, jogava. E foi formando o nome dele. E daqui a pouco estava escrito Stinots. S-T-N-V-T-S. Stinots. Com letras latinas. E eu falei, é Stinots o teu nome? Dele fez sinal que sim. E deu um sorriso. E a partir daquele momento, ele passou a fazer parte da minha vida. Ele pôde, quando eu falei o nome dele, eu o chamei pra cá. Então eu falei, pode vir pro meu lado, pode vir pro meu mundo. E ele saiu pelo portal das duas colunas e ele pisou pro lado de cá. E a partir daquele momento, o Stinots estava autorizado a andar comigo, ou seja, a entrar na minha vida. E aí, rapidamente, aí foi o buraco que eu me afundei. Porque rapidamente você começa a desenvolver magia. Rapidamente. Quando você tem um mensageiro, aí ele começa a ver coisas e falar. Todos os dias a gente conversava, ele me falava do inferno. Foi ele que me falou dos 30 bilhões de demônios por pessoa. Que cada pessoa tinha 30 bilhões de demônios liberadas por pessoa. Foi ele que me falou. Você falou tanta coisa, eu não vou lembrar. Mas no livro Bruxaria eu conto, tá? As coisas que ele me falava. Eu conto aqui. E ele contava. Por exemplo, eu ia na rua, antes de chegar na esquina, eu falava pra ele, Stino, você vai lá na esquina e vê o que tá vindo. Ele vinha. Porque o que acontece? O meu ambiente espiritual ficou tão aberto, ficou tão sensível, que eu escutava. Existem demônios que são demônios voadores, que são uma classe específica de demônios que usam o mundo físico como base. Então eles transitam pelo mundo espiritual, mas eles usam o mundo físico como base. Então eles param em cima de casas, eles param em cima de árvores, como se fossem morcegos gigantescos, tá? E eles transferem situações. Eu acredito que os gafanhotos, cortador, migrador, devorador, destruidor, são da classe de demônios voadores. Eu acredito, sabe? Na verdade não, porque os gafanhotos não são demônios, né? São exércitos que Deus manda. Então, vamos refazer essa fala aqui para ficar melhor. Se os gafanhotos fossem demônios, eles seriam demônios voadores. Aí ficou melhor. Não, eles não são demônios porque senão a gente repreenderia os gafanhotos não atacariam nossa finança. Como os gafanhotos a gente não consegue repreender só com dízimo e oferta, eles são repreendidos com fidelidade, então a gente percebe logo que não são demônios. Então, realmente não faria sentido. Mas os voadores, eles pousam em cima de casas. E aí, televisão saía do ar. Hoje em dia é digital, não tem mais esse problema. Mas naquela época interferia o sinal da antena da televisão. Interferia o sinal do rádio. Sabe? É isso. Então, eu comecei a perceber esses movimentos que eu nunca tinha percebido. Eu acordava de madrugada com o barulho das asas deles passando em cima da minha casa. Ou quando algum deles pousava no telhado. Eu acordava de madrugada. E aí eu perguntava pro Stinots, o que é isso? Não, é um voador que está aqui em cima. Então, eu comecei a perceber coisas que eu nunca antes percebia. E aí é uma bola de neve, tá? Não a igreja bola de neve. É o que acontece. Começa a querer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Você começa a se envolver na magia mais e mais e mais e mais e mais. O Stinots, ele começou a me ensinar a fazer a projeção astral. Ele é o principal, o mensageiro é o principal, tá? Detalhe, uma coisa que o Stinots falou é que
toda vez que um bebê nasce, isso aqui é muito importante, eu não posso esquecer de falar. Toda vez que um bebê nasce, o inferno libera um demônio para ficar perto desse bebê. Ah, mas se ele for crente, o demônio fica longe. Fica no raio de ação. Se ele não for crente, o demônio fica perto. E o demônio aprende tudo o que esse bebê vai aprender na vida. Esse vai ser o demônio mensageiro. A pessoa que é crente nunca vai ter um mensageiro. Não vai ser ativado isso. Mas vai ter um demônio que vai segui-lo a vida toda. Então, quando a criança aprende a andar, o mensageiro, aspas, aprende a andar junto com ela. Quando a criança aprende a falar, o mensageiro, aspas, aprende a falar junto com ela. Ele é um demônio pessoal. Por isso que esses mensageiros são chamados de demônios pessoais. Quando a pessoa aprende a escrever, a criança aprende a escrever, o mensageiro aprende a escrever. Quando aprende a assinar, aprende a assinar. Por isso que quando as pessoas morrem, esses demônios se passam pelo morto. Porque eles seguem a pessoa a vida toda, eles criam características de aparência física, personalidade, jeito de falar, maneirismos, caligrafia, assinatura. E é por isso que muitos médiuns, quando a pessoa morre, eles incorporam, aspas, o espírito do morto, como se a Bíblia diz que o homem está condenado a morrer uma só vez, depois disso o juízo, e a sua memória jaz no esquecimento. Como é que pode? Mas é que esse demônio mensageiro se passa pelo espírito do morto. E ele consegue escrever com a mesma caligrafia, porque esse demônio mensageiro acompanhou a vida daquela pessoa durante todo o tempo. É um espião, é um demônio espião. Aprendeu a assinar. Aí o médium vai lá, escreve com a mesma caligrafia, assina. Um técnico, um grafotécnico vai lá e vê que a letra é do morto e a assinatura é do morto. Como assim, se o morto não pode voltar? É porque um demônio mensageiro seguiu aquela pessoa a existência inteira dela, a vida inteira dela, e na hora da morte fez com que ela, depois da morte da pessoa, fez com que pessoas fossem iludidas pensando que era o morto. Não tem casos da pessoa que morreu, foi sepultada, depois alguém viu o espírito do morto lá em algum lugar. Tem a história da vozinha, que eu ouvi essa história. O cara voltou do velório, quando foi pegar água na cozinha, a avó estava sentada na mesa. Calma, meu netinho, eu tô num lugar de luz e não sei o quê. Como assim? A avó morreu? Que história é essa? Claro, ele não viu a avó, ele viu o demônio mensageiro que seguiu essa avó a vida inteira. Então ele tem a aparência, ele tem o timbre de voz, ele tem a forma de falar, ele engana a pessoa para a pessoa pensar que é o espírito do morto. Então o Stinutz me falou isso. Ele falou, olha, quanto mais eu andar contigo, mais eu vou me parecer contigo. Tá, e agora vem uma questão que eu preciso ensinar a vocês, tá? Você tem que orar repreendendo esses demônios. Você tem que orar repreendendo, assim, em nome de Jesus. Eu repreendo todo e qualquer demônio mensageiro, demônio pessoal, demônio espião, que segue a mim e a minha família todos os dias e que copia minha voz, minha fala, minha assinatura, minha caligrafia, meu jeito de ser, meu temperamento, minha aparência física. Eu os repreendo em nome de Jesus. Eu impeço vocês de usar qualquer característica minha enquanto eu estou vivo ou depois que eu partir, eu os impeço de usar qualquer característica minha em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração. Para que eles não tenham poder de usar sua fala, sua voz, sua imagem, sua letra, sua assinatura depois que você partir. E nem antes, para enganar alguma pessoa. Eu fiz isso, por isso que o Stinutz está amarrado, preso, lá nos porões do inferno, não pode mais ser usado como um demônio mensageiro, porque eu o venci quando eu me converti pelo poder do nome de Jesus. Vocês vão saber como é que foi essa vitória. Eu tive uma batalha com o Stinutz, saí no braço com o Stinutz, mas aqui no Contos de um Ex-Satanista eu vou contar lá nos episódios finais, tá bom? Então, fique esperto com esses demônios mensageiros, porque eles são realmente muito ousados e são demônios pessoais. O Stinutz que me ensinou a fazer o projecionismo, que eu já falei no episódio 7, se eu não me engano, a viagem astral, que é quando o bruxo tira o espírito do corpo e sai voando por locais, por casas, cidades, ruas, e vocês vão ver vários episódios sobre projeção aqui, porque a partir de agora, no Contos de um Ex-Satanista, eu já estou iniciado. Então agora eu vou galgar os graus da magia. E cada grau, o Stinutz vai me ajudar a fazer coisas novas, e eu vou contando para vocês a quantas isso andou, para que vocês saibam de onde o Senhor me livrou e como que Deus me trouxe até aqui
para ser benção para sua vida, para ser um instrutor, um professor de batalha espiritual. Quando você estuda comigo na Escola Avançada de Libertadores ou no CETIB, o Centro de Treinamento Internacional para Batalha Espiritual, você está estudando com alguém que soube sair das trevas, saiu de lá, conheceu as trevas e hoje sabe como te treinar na batalha espiritual. Amém? Deixa eu voltar lá no meu site, ó, o meu site carloribas.com, tá? Esse aqui, no site carloribas.com, você vai ter esses banners passando em cima, aqui tem minha biografia, né? Tudo que eu fiz como cristão, as mentorias, nosso canal do YouTube, livros, e-books e apostilas, os nossos cursos online, ofertas missionárias, pedidos de oração, projeto Ovelhas Fiéis, que é um projeto de culto online, tá bom? E aqui nos cursos, então, ó, quando você clicar em todos os cursos, clicar nesse botão aqui, ó, todos os cursos, ele vai aparecer o bacharel em teologia, tá? Eu sou doutor em teologia, então eu tenho um bacharel totalmente online para você estudar teologia comigo, e a Escola Avançada de Libertadores, que é uma faculdade de libertação. Veja a primeira matéria aqui, eu tô com o mouse em cima, fica um quadradinho aparecendo para vocês, ó. Formação avançada em libertação. A segunda, formação avançada em mapeamento espiritual. A terceira, estabilização de ambientes. A quarta, oração de guerra. A quinta, tricotomia, que é o estudo da espírito, alma e corpo. A sexta, conquista de territórios. A sétima, libertação 2. Eu falo sobre doença e demônio, é muito interessante. A oitava, teologia da batalha espiritual. E a nona, formação de ministério de libertação. Aí na fase 2 da EAL, a 1, simbologia. A 2, estabilização de ambientes 2. A 3, análise estratégica. A 4, angelologia. A quinta, demonologia, que eu falo sobre o inferno. Você sabe que tem várias palavras para inferno na Bíblia? Hades, Sheol, Hades, Sheol, Tártaro, Geena, Inférios, no latim. E no português todas elas foram traduzidas como inferno. Então quando fala inferno no português na Bíblia, a gente não sabe a qual delas está se referindo. Aí eu fiz uma tabela aqui do grego, hebraico, aramaico e latim em português com os textos bíblicos para onde está sendo referido cada texto para você entender quando você ler a sua Bíblia. É bem legal, uma aula muito completa. Quebra de maldições, seitas, heresias, cura da alma e terapia cognitiva comportamental, terapia comportamental, como você cuidar das pessoas que foram afetadas pela batalha espiritual. E agora nós começamos a fase 3 com a primeira matéria, ambiente profético. Vão ter 9 matérias aqui nesse espaço e você pode fazer as aulas ao vivo. Basta clicar aqui, adquirir a sua inscrição para essa matéria e estudar. As aulas que já foram gravadas, você vai assistir gravadas e as próximas ao vivo. Se você está assistindo isso no futuro e já tem outra caixinha aqui do lado, clique sempre na próxima, tá? Essa é a 1. Se já tiver a 2 ou a 3, clique na próxima e veja a data que tem as aulas ao vivo para você poder fazer as aulas ao vivo conosco também, ok? Que Deus possa abençoar vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados e edificados por esse ensino, por esse testemunho. E no próximo eu começo a falar sobre os graus da magia dentro da tradição. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você gostou, dá o like, ative o sininho e mande para alguém. E detalhe, se você não é membro do canal, torne-se membro. Por quê? Assim como esses irmãos e muitos outros, quando você se torna membro, você assiste esses episódios todos antecipadamente. Esse episódio aqui eles já assistiram lá no dia 4, 5 de abril, já estava gravado para eles assistirem. Eles não esperam as sextas-feiras, eles vão assistindo tudo antes. Então você pode assistir antecipadamente os episódios do Contos de um Ex-Satanista. Que Deus te abençoe. Não esqueça, segunda-feira Carlo Ribas Responde, quarta-feira Projeto Chapecó Estudos Bíblicos Inteligentes e sexta-feira Na Guerra com a série Contos de um Ex-Satanista. Um abraço, até lá.